Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma leitura na playlist Booktuber e eu lhe peço para contribuir com o nosso trabalho e com a sua própria área, para que você se inscreva no canal, comente, curta e compartilhe este texto de Wilson Francisco Correia. O que é conservadorismo em educação? Resumo. O tema deste trabalho é conservadorismo em educação. Problematiza indagando. Como o pensamento conservador, sobretudo o que expressa a visão política durante os anos 1990, manifestou-se no campo educacional? O objetivo deste artigo é evidenciar que o pensamento conservador interferiu no campo educacional durante as reformas educacionais realizadas nos anos 1990, mediante rearranjos curriculares face às necessidades do sistema capitalista, então globalizado ou mundializado. A metodologia utilizada neste trabalho segue as diretrizes da pesquisa conceitual, implicando o tratamento bibliográfico documental da literatura especializada em filosofia da educação. A título de resultados, o trabalho mostra que hoje vivemos na vigência de marcos legais e diretrizes filosófico-pedagógicas lastreadas nos imperativos que orientam as reformas político-educacionais, ideológico-culturais e epistêmico-educativas, feitas às necessidades do sistema capitalista, então hegemônico, no período pós-Guerra Fria. Palavras-chave: educação, conservadorismo, capitalismo, reforma educacional. Introdução. Durante as eleições presidenciais de 2010, as posturas conservadoras introduziram no debate político temas como aborto, sexualidade e outros de natureza religiosa, causando-nos grande espanto. Com isso, dava-se visibilidade a essas posturas. Também, há pouco tempo, fomos sacudidos pelo horror de Realengo, onde um atirador assassinou e feriu crianças em uma escola, sobre o qual Andrade nos alertou que o importante é dar atenção ao que se mostra e ao que se oculta em um fenômeno dessa natureza, para além de qualquer sensacionalismo. Aliás, foi em meio à exploração do caso na grande mídia que mostrou logo o fundamentalismo religioso conservador como uma das motivações daquele fato. Mas o que vem a ser conservador e conservadorismo? E conservadorismo e educação? O que é? Conservadorismo e educação são temas do presente trabalho, realizado ao modo da pesquisa conceitual, bibliográfica e documental. E para desenvolver essa temática neste artigo, são apontados alguns estudos sobre pedagogia, na tentativa de evidenciar como, do ponto de vista das manifestações teóricas sobre a educação escolar, as teorias conservadoras convivem de forma parelha com as posturas teórico-metodológicas progressistas, notadamente o tecnicismo e o escolanovismo, não deixando de registrar o construtivismo, para fazer notar como as ideias conservadoras estão na base das reformas educacionais dos anos 1990,
cujas proposições para o ato de ensinar e aprender vigem em nossos dias e interferem sobremaneira no atual trabalho que professores e professoras estão realizando. O artigo também referencia alguns aspectos dos estudos sobre o currículo, encaminhando-se para a conclusão de que, na condição de profissionais da educação, nós, professores e professoras, podemos adotar uma postura teórica e metodológica, crítica, em face dos produtos que as formas e reformas educacionais dos anos 1990 produziram em termos didáticos, pedagógicos, epistêmicos e políticos. O trabalho registra ainda a natureza inovadora e transformadora da educação escolar, sobretudo a respeito das questões sobre qual ser humano queremos formar e qual modelo societário nos convém, para além do neo-tecno-escolanovismo em que aquelas reformas vieram a se tornar. Por fim, neste trabalho, é feito o alerta de que adequar a educação ao mercado é uma operação política que pode resultar em um reducionismo preocupante, pois nessa perspectiva, assuntos relacionados às dimensões humanas, sociais e culturais, decisivas à educabilidade, terminam se passando por questões de somenos, colocadas em segundo plano. Por isso, o aluno e o professor não podem ser vistos como meros consumidores, voltados unicamente para a vida do mercado. Viver para além do mercado é o que pode instigar a conquista de uma cidadania não prisioneira de relações meramente econômicas e financeiras. O que é conservadorismo? O que é educação? Segundo Pacheco, a pergunta o que é conservadorismo volta-se ao termo que designa a postura daquele que busca a manutenção e a continuidade da ordem estabelecida, sem se dar conta ao exercício do senso crítico, o que leva a assumir a recusa à possibilidade de ocorrer mudança, inovação ou transformação. Por isso, conservador é quem se entrega à desconfiança permanente diante de tudo o que muda ou estabeleça conflito com as convicções assumidas. Assim, conservadorismo refere-se à atitude dedicada a preservar sistemas e instituições que passaram pelo teste do tempo, a manter o respeito à tradição costumeiramente mediante a resistência a mudanças. Segundo Roman, o conservadorismo é um termo criado em 1820 pelo escritor francês Chateaubriand, em meio à proposta de restauração política defendida em seu jornal. Na Grã-Bretanha, a palavra conservadorismo apareceu em 1930, é escrita em um jornal, o Quarterly Review. Anos à frente, o vocábulo passou a nomear o partido Tory, inglês, o Partido Conservador. Assim, a postura conservadora que já estava presente nos debates e movimentos em meio aos quais se deu a Revolução Francesa, foi ganhando cada vez mais profundidade, projeção e mais pronunciação. Naqueles tempos de revoluções burguesas que traziam inquietações de toda ordem, parecia natural o apego das pessoas às instituições tradicionais, tais como a monarquia absoluta, a aristocracia, propriedade hereditária, hierarquia social e religião tradicional. Os conservadores de então
defendiam a ideia de que o progresso possível é aquele fundamentado no saber anterior e acumulado, portador de valores do passado. Já em outra via, o conservadorismo estadunidense investiu primeiramente contra os valores da igualdade política, econômica e social. Nos dias de hoje, os conservadores estadunidenses são ativistas defensores de bandeiras centradas em ideias sociais, políticas, econômicas e religiosas, mantendo o objetivo de defender o individualismo econômico do deixar fazer e acolher as doutrinas nascidas no seio do liberalismo clássico. Feito esse ajuste compreensivo sobre a postura conservadora, indagamos: o que é educação? Ora, educação é o processo, é o resultado dele que cobre o período compreendido entre o nascimento e a morte, por meio do qual o indivíduo se desenvolve e se aperfeiçoa em sua condição humana. Segundo Lalande, a educação pode resultar da ação de outrem, de fora para dentro, como pode ocorrer pela ação do próprio ser que a adquire, de dentro para fora, propiciando a aquisição de hábitos, tendências e valores, que dão sustentação ao estilo existencial de cada indivíduo humano. Porém, não há uma educação única. Segundo Brandão, em vez de uma só educação, existem educações. Cada modelo de educação não se resume à instrução, ao letramento em nossa cultura simbólica. Para Pacheco, educar é assumir a responsabilidade social, solidarizar-se eticamente e, continua ele, somos marcados pela imperfeição geneticamente sociais e geneticamente históricos, porque, como diria Valon ou Freire, criamos vínculos. Por isso, a arte de conviver, viver com, exige uma atitude de abertura e reconhecimento do outro e o respeito pela pessoa do outro. Mas onde se poderá aprender essa arte? Na escola? Na família? Na televisão? Na internet? Em resposta a Pacheco e com o respaldo de Brandão, podemos dizer: em todos esses lugares, ambientes e espaços. Estudos sobre educações. O que é conservadorismo e educação? Para respondermos a essa pergunta, vamos registrar alguns estudos sobre algumas teorias que integram o conjunto de ideias pedagógicas brasileiras, as quais nos oferecem informações relevantes sobre essa temática. Na década de 1890, Libânio realizou um estudo sobre as tendências teórico-metodológicas existentes no cenário da educação escolar brasileira e chegou à conclusão de que elas poderiam ser entendidas em dois âmbitos: o das tendências pedagógicas liberais não críticas e o das tendências pedagógicas progressistas críticas. O primeiro abarca as tendências liberal tradicional, liberal renovada, progressivista, construtivismo, não diretiva centrada na pessoa e a tecnicista, vigente no Brasil durante o regime militar. O segundo compreende as tendências progressista libertadora, Paulo Freire, e progressista libertária, de pessoas identificadas com o anarquismo, e a crítica social dos conteúdos, defendida pelo próprio Libânio. Sob a ótica de Libânio, o
primeiro conjunto de tendências pode ser entendido como aquele que veicula o pensamento conservador em educação. O segundo como aquele que expressa o pensamento inovador e transformador em relação à sociedade e à educação. Saviani também, na década de 1980, discutiu a escola tradicional do aprender, a escola nova do aprender a aprender e a escola tecnicista do aprender a fazer. Para Saviani, a teoria da curvatura da vara de Lenin ajuda a entender esses três tipos de escola. Segundo essa teoria, quando a vara está torta para um extremo, não adianta querer puxá-la ao centro, mas sim ao extremo oposto, pois, desse modo, ela tenderá ao meio termo. Então, na luta entre escola tradicional e escola nova, cumpre encontrar o ponto de equilíbrio. Assim, a pedagogia tradicional não seria inteiramente tradicional. A pedagogia da escola nova não seria completamente nova. Entre elas, Saviani cunha a pedagogia histórico-crítica e, em 3 teses, evidencia: 1. O caráter revolucionário da pedagogia tradicional e o caráter reacionário da pedagogia nova, tese filosófico-histórica. 2. O caráter científico da pedagogia tradicional e o caráter pseudocientífico da pedagogia nova, tese pedagógico-metodológica. E 3. Mostra que quando menos se falou em democracia no interior da escola, mais democracia ela foi. E que quanto mais se falou em democracia no interior da escola, mais antidemocrática ela se tornou. Ao discutir as teorias da educação, Saviani identifica-se como não críticas, pedagogia tradicional, escola nova e tecnicista. Crítico reprodutivista, teoria da escola como violência simbólica, escola como aparelho ideológico do Estado e teoria da escola dualista. As expressões dessas teorias pedagógicas não críticas se situam no território do pensamento conservador em educação. Para citar um terceiro e último estudo sobre o esforço para se compreender a escola que tivemos e ainda temos, referencio Lucchesi, para quem já se produziu ao longo da história as teorias das escolas: redentora, reprodutora, transformadora. A primeira assume a educação como um processo que se dedica a salvar a sociedade de suas mazelas, ao modo de Comênios, preocupada em ensinar tudo a todos. A segunda exemplificada por Althusser, é vista como produto social e atravessada por fatores econômicos, políticos e culturais, nada mais fazendo do que reproduzir as estruturas sociais visando a perpetuá-la. A terceira, ilustrada por Freire, surge com a preocupação de transformar a sociedade segundo a perspectiva de Lucchesi. Apenas a teoria transformadora foge satisfatoriamente do campo do conservadorismo em educação. Com base nesses estudos, fica evidente que nem sempre o emprego do termo liberal é sinônimo de inovador, novo, transformador. Um liberal pode ser um grande conservador e não transformador. Nesse sentido, as críticas às reformas educacionais dos anos 1990, cujo marco legal ainda vige e está a basilar o trabalho do magistério brasileiro, podem ser vistas como aquelas propostas por segmentos alinhados ao conservadorismo na educação. De fato, em lugar de uma escola harmonizada,
com o projeto de formar o homem e a mulher para que vivam em uma sociedade neoliberal, não capitalista. Aquelas reformas objetivaram adequar a educação escolar às novas necessidades das sociedades de mercado, ditas globalizadas e economicamente mundializadas. A educação para a conservação, o tecnicismo. Um caminho para compreendermos a educação para a conservação é o dos estudos das teorias curriculares. Assim, torna-se oportuna a referência a Bobbitt e Taylor, que propuseram um tipo de educação escolar voltado para a eficácia burocrática da administração do sistema educacional, com base no planejamento do currículo, atento para as questões econômicas da sociedade estadunidense, que se industrializava a passos largos. Bobbitt valeu-se do método empírico-analítico para traçar a noção tecnicista de currículo e o fez empregando a lógica da administração científica, sobretudo a taylorista. Com essa concepção, elaborou uma teoria dualista de argumentação do processo de trabalho à medida que compreende a execução da ação produtiva, fundada em duas operações principais. Uma que visa a concepção do trabalho e sua execução, e outra relacionada à realização material desse trabalho. A primeira é uma operação intelectual, a segunda manual, subjacente à concepção taylorista de trabalho. Reside a dualidade: conceber, executar, pensar, fazer, mandar, obedecer, fundamentando a hierarquização organizacional. Conceber, executar, pensar, fazer, mandar, obedecer. Segundo Palevsky, o fundamento metodológico dessa tendência assenta-se nos primeiros cartesianos. Assim, a elaboração da racionalização produtiva e das relações trabalhistas para propiciar aos administradores o aumento da produtividade dos operários com a máxima economia de tempo. Gestos, comportamentos e atitudes na empresa e na indústria deveriam estar a serviço da maximização da produção. Desse modo, após valer-se dos fundamentos da administração científica do trabalho, Bobbitt propôs que o currículo assumisse objetivos semelhantes aos da administração científica. Taylor, outro curriculista que se alinha a essa perspectiva tecnicista, propõe em meados do século XX que o currículo responda a 4 questões básicas, a saber, que objetivos educacionais deve a escola procurar atingir, que experiências educacionais podem ser oferecidas com a probabilidade de alcançar esses propósitos, como organizar eficientemente essas experiências educacionais e como podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados. A tarefa da prática pedagógica seria a de responder a contento a essas previsões curriculares. Para Macedo, 2002, essa vertente, tendo influenciado as dimensões educacionais nos anos de 1970, baseia-se no ensino por competências, fundamento caro ao tecnicismo pedagógico.
Competência, aliás, sempre compreendida como comportamentos cientificamente controláveis, visando a concretizar o chamado comportamentalismo técnico, que estabelece metas de produtividade segundo os interesses da sociedade capitalista liberal. Ora, se por um lado esse tecnicismo buscou superar programas de ensino livrescos e abstratos, por outro, quando foi exacerbado, enveredou pelo caminho do pragmatismo técnico limitador. Foi aí que se assistiu ao descarte do embasamento teórico conceitual e ao apego do ativismo do aprender a fazer, fazendo, com os professores tecnicistas não se preocupando com o despertar da criticidade do estudante em face das práticas econômicas capitalistas. Para observar isso e por conta disso, esse tecnicismo pedagógico redunda em uma postura conservadora, desfigurando a dimensão político-educacional. Escolanovismo. Dewey contribuiu para sistematizar a escola nova ao defender que ela teria de ser ativa, do aprender fazendo, centrada nos interesses dos estudantes, na ação, e não pelo ensino ou transmissão ou instrução. Dewey tomou o direcionamento da defesa de que a escola deveria se preocupar com a formação política do cidadão liberal. Para tanto, a escola deveria se identificar com a própria vida. Os conteúdos escolares teriam de ir ao encontro do interesse estudantil. Assim, a violência escolar poderia formar o indivíduo que promoveria a coesão social via laços de cidadania democrática, razão pela qual não mais se justificaria a obediência e a submissão, mas sim a atividade e a iniciativa em favor da formação baseada na ética da cidadania liberal. Influenciado por Dewey, o biólogo Piaget estudou o desenvolvimento cognitivo associado ao biológico e deu grande contribuição ao construtivismo, impactando as ideias pedagógicas, as concepções curriculares e as práticas de escolarização. Para Piaget, o estudante deve ocupar o centro do processo de ensino e aprendizagem para aprender a aprender, presidido pelo autodidatismo e pela secularização do papel docente no processo pedagógico. Nessa ótica, a escola deve existir para potencializar o desenvolvimento natural da racionalidade humana, comum a todos, e a ser cultivada para oferecer ao estudante a possibilidade de chegar à autonomia, alinhando-se às propostas iluministas para a educação, que deve propiciar o domínio da ordem e do progresso pelo indivíduo rumo à emancipação racional, felicidade universal e paz perpétua, tal como preconizado pela paideia iluminista. Nesse processo, o que conta é prontidão, o interesse e o desejo do aluno, e não mais as atividades transmissivas por parte daquele que ensina. Dessa maneira, como ocorre no tecnicismo pedagógico, a pressuposição de que a formação para o ingresso na violência da democracia liberal é o que deve ser perseguido pela escola. Nessa perspectiva, também o escolanovismo e o construtivismo acabam se caracterizando como uma proposta conservadora sobre a educação escolar. Ora, sabemos que as reformas educacionais levadas a cabo nos anos 1990 se valem dos pressupostos tecnicistas escolanovistas e construtivistas para
consubstanciarem suas propostas pedagógicas e políticas para a educação, em defesa dos novos imperativos do sistema capitalista. Dessa forma, surge então o neoliberalismo e a necessidade de ele adequar a educação ao novo período histórico, compreendido pela mundialização econômica, o qual valoriza a iniciativa de empresa e a não intervenção estatal na economia. Daí, o libelo em favor da diminuição do poder aquisitivo de salários, do pagamento de menos impostos, da eliminação de mecanismos de controle de preços, da privatização de empresas públicas e da redução de gastos por parte do Estado, e não garantia dos direitos sociais considerados verdadeiros entraves à competitividade. Todos esses imperativos estratégicos ficaram mais visíveis a partir dos anos 1990, e eles trouxeram muitas consequências para a educação escolar que estamos praticando nos dias atuais. Aí estão os discursos, afirmando que a educação deve formar para o mercado de trabalho tecnicismo e para a cidadania, escolanovismo e construtivismo. Mas será que isso nos basta? A educação segundo as reformas conservadoras capitalistas. As reformas educacionais aqui aludidas, negando as contradições e os antagonismos que perpassam a sociedade, sofreram as injunções do liberalismo sob decisões bastante coerentes, entre as quais a busca de aumento da competitividade, de aperfeiçoamento da cidadania liberal, de ajuste estrutural fundado nos axiomas das sociedades de mercado. Para tanto, os reformadores educacionais fizeram uso de estratégias como descentralização, privatização, formação docente, avaliação do material didático e da aprendizagem e uso de novas tecnologias voltadas para a concretização dos processos de ensino-aprendizagem. Com isso, espera-se um trabalho escolar que se coloque a favor das necessidades do sistema capitalista nas sociedades onde ele se rearranjava desde os anos 1990 até os dias atuais. Nessa perspectiva, vale a pena referenciar o trabalho da Apple. Segundo ele, sobretudo pelo que escreveu em seu livro Educação à Direita, as reformas educacionais mencionadas não passaram de uma reestruturação conservadora. A tônica dos seus estudos é posta na educação alinhada à lógica de mercado. Trata-se de uma educação a qual são requeridos os critérios de eficiência, excelência e qualidade, presentes nas reformas educacionais nos Estados Unidos e no Brasil. É a mundialização da perspectiva conservadora em educação escolar para imprimir o padrão taylorista no setor educacional. Não é sem motivo que desde a década de 1990 nós passamos a conviver com os rankings internacionais e educacionais, os quais separam vencedores e perdedores, em paz com a ótica competitivista e individualista do capitalismo.
Nisso se vale até do fundamentalismo religioso para ancorar a escola de que precisa na atualidade. Aqui, a filosofia e a ciência crítica parecem não influenciar as escolas e as decisões sobre políticas de escolarização, posto que o que dá as cartas nesses assuntos é o imperialismo educacional. Aí, a escolarização pós-reformas figura como um negócio, tem de dar lucro e potencializar a acumulação. Nesse sentido, sem problematizar o conhecimento legítimo, o conhecimento de quem deve ter curricularidade, e antes de promover a mudança social, aquelas reformas foram vitais ao conservadorismo da ideologia liberal, que oferece aos fundamentos do modo de produção material da vida das sociedades de mercado e na sua economia globalizada. Diante disso, torna-se plausível o entendimento de que a mundialização econômica precisa da escola reformada para formar identidades e subjetividades implicadas no sentimento de pertença às sociedades liberais. Para tanto, as operações reformistas centralizaram a habilidade e a competência como finalidades a serem alcançadas na educação do homem e da mulher. Para isso, atender aos interesses econômicos das empresas, para as quais o que conta em termos educacionais é a existência de uma escola assemelhada à fábrica e à indústria. A educação é boa apenas na instituição privada de ensino. Na escola pública, ela é completamente ruim. Segundo esse norteamento, as escolas públicas recebem dinheiro que depois parece sumir, sem oferecer em parte alguma resultados que sequer se aproximam do mínimo necessário. Daí a aniquilação da faceta pública da educação dissociada nas questões de poder, na democracia e transformada em um conceito inteiramente econômico, segundo o qual os estudantes são tratados como meros consumidores, vivendo, estudando e agindo em um mundo configurado como um grande supermercado. É na esteira dessa tendência, enunciada por Apple, que parece seguir a educação atualmente, com o agravante de o Estado encontrar-se atualmente em franco esforço para livrar-se do seu dever de garantir condições propícias ao desfrute dos bens da educação, como um direito social e não visto como um custo a mais nas planilhas de custos estatais. Entendemos ser oportunas as críticas apresentadas por Apple, uma vez que atualmente são os produtos das reformas educacionais dos anos 1990 que estão dando o norte às concepções sobre educação e as práticas pedagógicas, inclusive no Brasil. Mas, contrariamente a essa tendência, vale afirmar que a educação é bem mais do que instrução, por isso não pode se resignar diante desse tratamento político, nem se conformar diante das pressões para que forme apenas
para o mercado de trabalho e para um modelo único de cidadania. A nós, trabalhadores da educação, fica o desafio de lidar com os produtos das reformas educacionais dos anos 1990, de modo que os tratemos com a criticidade e consciência política que o ato de educar exige de todos nós. É por isso que a pergunta sobre que modelo de homem e mulher queremos formar chama-se para a adoção de uma postura inovadora no trabalho de escolarização que realizamos e pelo qual podemos dar respostas concretas em face dessas finalidades educacionais. De igual modo, permanece requerendo respostas críveis à pergunta que modelo social devemos preconizar em nossas atividades docentes. Esta é uma indagação. Sem esses questionamentos, corremos o risco de perder o sentido e o significado de nossa prática pedagógica. Ora, essa prática envolve o ser humano, esse para quem a educação formal é sempre pensada e executada, preferentemente não de maneira simplista, mas de modo que considere a complexidade do humano em sua identidade e subjetividade de ser social e político que é. Na prática, pudermos alcançar a compreensão de que o individualismo progressivista do capitalismo não é eticamente aceitável e de que o coletivismo asfixiante do socialismo também não merece nossa aprovação ética. Resta para nós o enfrentamento do desafio de defender uma sociedade na qual reine a justiça e a liberdade. Essa pode ser nossa nova utopia, na esperança não reduzida de uma simples quimera, mas com o possível de que somos capazes. Sobretudo nós, fartos de conservadorismo social, político, ético e educacional. Obrigada por nos ouvir. A cada leitura neste Booktuber, eu espero acrescentar um conhecimento sobre a questão ideológica. Linguagem, educação e filosofia da educação. Inscreva-se em nosso canal. Clique no sino para ver quando colocamos novos vídeos. Comente, curta, compartilhe esse link para outras pessoas. E saiba que ao escutar essa playlist Booktuber e pensar na questão que propõe o Wilson Francisco Correia, o que é conservadorismo e educação? Você faz parte de um grupo de pessoas, este grupo preocupado com a educação no Brasil. Que ela seja pública, de qualidade e para todos nós. É isso. Vamos lá!